Esperar só começar a gravar aqui. Bom, então, deixa eu me apresentar aqui, né, pessoal que está chegando novo aí. Bom dia para vocês. Eu sou o Prof. Cleiton Reis e sou um dos profs de física de vocês. Tá? Quem já me conhece, tá me conhecendo de novo, então. A gente vai fazer uma revisão aqui. Eu fiz um cronograma, depois eu passo para vocês. A ideia é... Vou botar o celular aqui primeiro. Beleza. Bom, a ideia é a gente fazer o seguinte, gurizada. Nas primeiras 2 semanas, tá? A gente vai revisar... Espera aí que tem umas perguntas ali. Bom dia, Gil. Não, vai entrar um novo professor aí. Não sei se vocês conhecem, mas eu não vou apresentar ele, né? Vou deixar que ele se apresente na sexta. Mas vai entrar um novo professor. Eu, infelizmente, não vou conseguir dar aula na sexta. Estava bem complicado os meus horários. Vou fazer um suspense, deixar um suspense aí para vocês. Aí vocês vão ver sexta-feira aí. É um cara super gente fina. Foi meu colega de faculdade também. Deu a coincidência de a gente trabalhar junto. Bom, gurizada, seguinte, o que eu ia comentar com vocês? A gente vai fazer, então, uma revisão, né? A gente tem 5 semanas aí de revisão, e a ideia é revisar primeiro a cinemática, tá? Então, a gente vai... Então, um dos assuntos que a gente começou lá no início, né? O pessoal que estava já aí, e o pessoal novo é um assunto bem importante para o Enem, né? E para a URGS também. Já aproveita essa revisão para a URGS, apesar de ser uma revisão Enem. É um assunto bem importante. O que a gente vai ver nessa revisão cinemática, tá? As primeiras 2 semanas aí, essa semana e a semana que vem, a gente vai falar de MRU, MRUV, né, velocidade média, essas coisas, e gráficos, que é uma coisa que cai bastante, né? A leitura de gráficos da cinemática, sei que o pessoal não gosta muito, mas tem que se acostumar, tem que ver, até porque a leitura de gráficos, ela serve para várias coisas, né? Não só para gráficos da cinemática. Então, a partir do momento que tu começa a pegar o jeito de ler um gráfico, entender mais ou menos, fica mais fácil para outros gráficos que o Enem, das 15 questões de física, se preparem para pelo menos umas 4 serem de gráficos, né? Porque é o comum, 1/3 das questões de física serem de gráficos. Às vezes são gráficos bem simples, onde tu tira um detalhe e tal. Às vezes são gráficos um pouquinho mais elaborados, mas geralmente tem bastante gráficos aí no Enem. Que mais que eu ia comentar? Depois disso, depois dessas primeiras 2 semanas, as próximas 2, gurizada, a gente vai falar um pouquinho de dinâmica. Aí eu quero falar um pouquinho sobre as leis de Newton, colisões, energia, trabalho, potência, essas partezinhas aí. A ideia é, as próximas 2 semanas, a gente trabalhar isso daí, depois. E por último, a gente vai entrar em calorimetria, a última semaninha, porque é uma área que o Enem, ele envolve muito com a parte de energias, né? Então a gente vai falar das energias primeiro, energia mecânica, cinética, gravitacional, elástica e tudo mais. Para quem não sabe isso ou não lembra, fica tranquilo, a gente vai revisar tudo isso direitinho. Mas é uma área que o Enem trabalha bastante, a parte das energias, e eles linkam muito na prova a questão de potência com calorimetria, né? Trocas de calor, que macete, que moleza, essas coisas assim. Então é interessante a gente ter essa noçãozinha. Por isso que na última semana a gente vai falar disso, tá? Depois de já ter falado das energias. Só para vocês terem uma noção, então, do cronograma, né? O que mais que eu ia comentar? Acho que era isso de recados. Me apresentei, dei as informações. Eu botei lá no grupo já para vocês o material dessas primeiras semanas, né? Só não botei a lista de exercícios de gráficos ainda. Então eu vou esperar a gente ver um pouquinho mais. Aí mais para frente, depois que a gente vê toda a aula de cinemática, né, semana que vem e tal, eu vou postar para vocês uma lista de exercícios só Enem e URGS, tá? Com exercícios ali dos últimos, sei lá, 10 anos Enem e 10 anos URGS, para vocês terem uma noção voltada dessa parte que a gente revisou. Enem e URGS, eu sei que a revisão é Enem, mas daí já vão ganhar aí um presente, que são questões da URGS para vocês já irem se acostumando, porque eu acredito que muitos de vocês vão fazer o vestibular da URGS, certo? Então, acho que era isso. Mas isso só daí na semana que vem. Daí a gente já vai ter visto toda a revisãozinha. Beleza? Eu acho que era
Acho que era isso, não tem outras informações para dar. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Quem não me conhece, gurizada, fique sabendo que eu gosto de perguntas em aula, tá? Então, se tiver uma dúvida aí, não fica com vergonha de perguntar, não vou interromper o professor. Faz a pergunta. Se às vezes eu estou concentrado aqui na aula, não vejo o comentário, então não é que eu estou te ignorando, tá? Se eu não ver o comentário, se passar ali mais de alguns minutos, mais de, sei lá, uns 5 minutos que eu não estou te respondendo, abre o áudio, pergunta, não tem problema, que eu respondo para vocês, tá? A ideia é tirar as dúvidas, né? Eu estou aqui para isso, tirar as dúvidas de vocês. Então, tudo que vocês tiverem podem perguntar, não tem problema, tá? Eu vou tentar mesclar. Lembrei do que eu queria comentar. Essa primeira lista de exercícios que eu fiz, elas são exercícios misturados. Então, tem um pouco de URGS, um pouco de Enem e um pouco de outros vestibulares, tá? Então, por isso que depois eu vou fazer um só URGS e Enem para vocês. Daí vai vir o nomezinho e tudo mais. Beleza? O que vocês não... isso também é importante. O que vocês não conseguirem fazer dessa lista, podem me perguntar, porque eu tenho várias dessas questões já resolvidas no YouTube. Então, eu mando o link para vocês. Enfim, né? Esses não ficam esperando até, sei lá, próxima aula para perguntar. Beleza? Então vamos lá, né? Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o conceito de velocidade média, tá? Ele é um conceito que aparece bastante na prova e ele é um conceito que às vezes tu usa mesmo sem saber, né? Porque às vezes uma questão ela vai considerar o movimento como sendo um movimento constante, mesmo que ele realmente não seja, né? E daí tu vai acabar sem querer usando o conceito de velocidade média, tá? O que é isso? Velocidade média, ela é uma velocidade que vai ser constante, tá? Dentro de uma situação, aliás, supostamente constante dentro de uma situação, beleza? Então ela é uma velocidade que tu vai supor, que tu vai imaginar para fazer alguma análise, alguma coisa de um movimento. Vou dar um exemplo para vocês. Se tu fizer uma viagem, sei lá, uma viagem até Santa Catarina, e tu quiser fazer uma estimativa do tempo de viagem, né? Ou uma estimativa de quanto mais ou menos foi a tua velocidade na viagem, tu vai usar o conceito de velocidade média. Por quê? Porque a viagem daqui de Porto Alegre até Santa Catarina não é uma velocidade que tu vai fazer, não é uma viagem que tu vai fazer com velocidade constante. Tu com certeza vai acelerar, vai frear, vai, enfim, né? Inclusive até parar, dependendo da situação, para comer alguma coisa. Então, não é uma viagem que tu faz com velocidade constante. Professor, tem algum movimento que a gente faz com velocidade constante? Até tem, mas são movimentos curtos, né? Coisas rápidas. Uma viagem longa dessa é impossível tu fazer com velocidade o tempo inteiro constante. Só que para te fazer uma análise de como foi essa tua viagem, em questão de tempo, em questão de distância e tal, é interessante né? É mais fácil, na verdade, tu imaginar ela como sendo de velocidade constante. Então é mais fácil tu fazer essa estimativa de como mais ou menos foi a tua velocidade para poder fazer algumas suposições de tempo e tal. Tu usa isso quando tu vai, por exemplo, te programar para pegar um ônibus no outro dia ou pegar um Uber. Eu tenho que chegar lá em tal lugar, então eu tenho que pegar mais ou menos meia hora antes. Tu faz esse tipo de estimativa porque tu supõe uma situação mais ou menos constante, por mais que na prática ela realmente não seja, beleza? Então a velocidade média é isso. É uma velocidade supostamente constante que tu vai aplicar uma situação que não necessariamente vai ser, só para te poder fazer uma análise um pouco mais fácil, né? Facilitar ali a maneira como tu vai ver aquilo ali, tá? E como é que calcula a velocidade média? Tu vai pegar a distância da tua viagem e dividir pelo tempo. Simples assim, né? Distância total por tempo total, aí tu vai ter a velocidade média. Se tu parar para analisar, por que eu disse que às vezes tu usa sem saber? Essa fórmula, vocês vão ver que a gente vai usar ela no MRU. Distância por tempo, né? Basicamente a gente usa isso no MRU, né? Então, mas por quê? Porque justamente no MRU, que é o primeiro movimento que a gente vai falar, ele é um movimento com velocidade constante. E a velocidade média é uma suposição de velocidade constante que tu faz dentro de uma situação, ou seja, é mais ou menos parecido os conceitos, tá? A única diferença é que a velocidade média tu só está supondo, só está imaginando para facilitar a tua vida, tá? Distância por tempo eu vou ter a velocidade média do corpo, tá? Como é que eu faço? Uma coisa que é importante dentro desse assunto aí de velocidade média, de velocidade no geral, é que quando tu fizer uma questão do Enem, pode se preparar, tá? Se a questão do Enem te der velocidade, ela não vai estar em metros por segundo. E metros por segundo é a unidade padrão. Então, é uma pegadinha meio que já manjada do Enem, tá? O Enem, quando ele te dá velocidade, quase 100% dos casos a velocidade vai estar
em quilômetros por hora, e tu vai ter que converter para metros por segundo. Daí como é que faz? Lembra do 3,6, né? Que é uma relação que sai de quilômetros e metros, horas e segundos, né? Sai esse númerozinho. 3,6 para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente faz sempre a divisão. Se for fazer o contrário, tu multiplica, mas geralmente tu vai fazer sempre o primeiro, né? Divide por 3,6 para passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Beleza, gurizada? Bom, com esse slide eu já quero mostrar uma questão para vocês. Já assim, de cara. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Acho que é essa. Essa aqui. Eu tô com outras listas abertas, até fechando aqui para não me confundir. Uma lista de gravitação aqui aberta. Bom, essa é a lista que eu dei ali para vocês. Até tem que trocar o nome ali, tá? Como primeira semana. Isso aqui é uma lista que eu uso no meu grupo. Vou botar ali cinemática para vocês. Mas enfim, tá? Olha só. Essa primeira questão aqui, ó, questão número 1. O que diz ali, ó? Um automóvel percorre uma distância de 400 km em 5 horas. Acerca de sua velocidade, podemos afirmar que, justamente essa questão eu gosto de mostrar, porque ela põe em prática, né, exatamente o que eu estou falando da questão de que velocidade média é uma velocidade fictícia, é uma suposição que tu faz para analisar uma situação, tá? Então, o que o aluno faz ali, ó? Ele pega, eu tenho a distância que o automóvel percorreu, a distância da viagem, e eu tenho o tempo, né, que são 5 horas. Com essas informações, a única coisa que eu consigo calcular desse movimento é a velocidade média, né? É a velocidade média, porque a velocidade média é distância por tempo. Por que, professor, que é a única coisa? Porque o exercício ele não me deu nenhuma outra informação. Ele não disse se o cara está acelerando, se o cara está freando, se o cara está andando constante. Ele não diz como esse movimento está acontecendo. Ele só me disse assim, ó, tu tem um movimento que foi feito 400 km em 5 horas. Te vira, tá? Como é que faz? Eu não vou nem abrir o cálculozinho ali, porque basicamente, eu vou nem mostrar para vocês, porque basicamente a gente vai dividir, né? 400 por 5. Aí vai ficar ali, ó, 400 dividido por 5, 80. 80 km por hora. Isso é a velocidade média. Professor, o que eu faço com essa informação? Bom, vamos ler agora as afirmações e vamos ver o que elas nos dizem, né? Alternativa A. Durante todo o percurso, o velocímetro marcou 80 km por hora. Eu posso afirmar isso? Não, não posso afirmar isso. Por quê? Porque 80 km por hora é a velocidade média, ou seja, ao longo da viagem, esse carro pode ter ido para valores acima, pode ter ido para valores abaixo, né? Pode ter oscilado entre os valores acima de 80 e abaixo de 80. Em média, para que um carro faça 400 km em 5 horas, ele deveria andar constante com 80 km por hora. Porém, eu não tenho certeza de que ele andou exatamente com essa velocidade, porque a questão não me deu nenhuma certeza de como foi o movimento. Entenderam a ideia? Então, velocidade média é isso. É uma suposição. Para que o cara faça 400 km em 5 horas, com uma velocidade constante, essa velocidade constante tem que ser 80. Agora, se foi mesmo 80 que ele andou, não sei, porque ele pode ter andado devagar e depois ter acelerado, e no final das contas ter dado a mesma coisa. Então a A está errada, né? Durante todo o percurso o velocímetro marcou. Não sei, não tenho certeza disso, porque a questão não me informa, não me dá nenhuma informação para ter essa certeza. B. Em nenhum instante o velocímetro pode ter marcado 60. Por que não, né? Se a média é 80, ele pode ter qualquer velocidade abaixo de 80 ou acima. O velocímetro pode ter passado por qualquer valor, né? Ele pode ter andado a viagem inteira a 20 por hora e depois do nada ter acelerado a 140. O velocímetro vai ter passado por 60 em algum momento, beleza? C. Na metade do percurso, o velocímetro marcava 40 km por hora. Essa informação é outra, né? Afirmação que não faz nenhum sentido, né? Por que na metade tem que ter essa velocidade? Eu não tenho nenhum processo de aceleração, nem nada assim que me dê essa ideia. D. O velocímetro pode ter marcado 100 km por hora. Sim, ele pode ter marcado. Essa provavelmente é a resposta certa. Professor, por que ele pode? Porque a média é 80.
da média eu posso ter valores acima ou valores abaixo. Pensa, por exemplo, na média da URGS, né? A média da prova de física da URGS é 8. A média é 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos, né, dentro da prova tiraram 8, mas tiveram pessoas que tiraram abaixo? Tiveram pessoas que tiraram acima? Sim. É mais ou menos essa ideia, quando a gente fala em velocidade média. É uma média das velocidades dessa viagem. Beleza? E é impossível um automóvel efetuar o movimento descrito. Não é impossível, porque 400 km em 5 horas é uma distância num tempo viável, né? Não há nenhum carro supersônico ou alguma coisa do tipo. Então, tu percebe o seguinte, que a resposta correta, a alternativa D, ela é aquela que tu não afirma nada, né? Porque é aquela que tu faz só a suposição. O velocímetro pode ter marcado 100? Pode, ele pode ter marcado qualquer valor, né, que esteja acima ou abaixo de 80. Porque o que a gente tem aí das informações, a única coisa que a gente tem certeza é a velocidade média. E só para essa questão. Ficou claro para vocês aí, gurizada? Professor, ali no tempo, não importa se fosse, por exemplo, em minutos, vamos supor assim, eu teria que passar para horas ou vice-versa. Nesse caso aí, essa questão ela não é do Enem, tá? Nesse caso aí, essa questão, as informações estão todas, das alternativas todas em horas, né? Quilômetros por hora, né? 60 km por hora, 40 km. Então, nesse caso, se tivesse em minutos, tu teria que passar para horas. Aí tá, beleza, entendi. Eu vou te dizer assim, ó, sempre quem manda na questão são as alternativas, né? Então, tu sempre vai basear a tua resposta ou a análise da questão em cima da forma como as alternativas estão expressando. Então, elas que mandam. Se está em quilômetros por hora, passa para horas, passa para quilômetros. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Não, tudo certo. Tudo certo, então. Então, na verdade, primeiro eu só queria mostrar essa questãozinha aí para vocês, tá? Porque é uma questão que eu acho que deixa bem claro essa ideia do que é a velocidade média, né? Porque, às vezes, o aluno, quando faz a questão, ele acha que a velocidade média é a velocidade real do automóvel, né? Velocidade que ele realmente está tendo ali no percurso. E, como eu disse, não é, né? É uma suposição, uma velocidade fictícia, e tu só faz a estimativa ali para analisar a situação. Bom, passando por isso, a gente vai entrar aí no MRU, né, que é o primeiro movimento mais comum, né? Mais comum dentro da física. Geralmente é aquele movimento, é tipo o verbo to be, eu geralmente brinco, né? Que é o verbo to be da física, esse aí. Por quê? Porque é aquilo que no colégio o cara aprende, e no fim das contas não sabe usar, né? Pelo menos isso aconteceu com muitas pessoas que eu conheço em relação ao verbo to be e o MRU, né? O cara aprende um monte, ouve isso um monte, sabe o que quer, mas na hora da prática se perde um pouquinho, tá? Gurizada, o que acontece? MRU é um movimento retilíneo uniforme, que significa o quê? Tu tem um movimento em linha reta e ele é com velocidade constante, beleza? Eu lembro que quando a gente teve isso, né, os alunos que já eram aí do conceito no início do ano, teve uma dúvida, qual é a diferença de MRU para MU, né? Porque alguns livros mostram MU. MU é movimento uniforme. O movimento uniforme, a única diferença é que ele não é em linha reta. Ele é um movimento onde a velocidade é constante. Porque daí tu pode ter um movimento uniforme, onde a velocidade tem valor constante, mas o cara está fazendo curvas. Faz alguma diferença? Não faz diferença matemática nenhuma, né? A diferença é que quando tu faz curvas, tu tem uma outra aceleração. Então, enfim, ele é um pouquinho mais complexo, o MU, né? Mas agora o movimento retilíneo uniforme, ele é mais simples possível, porque tu vai andar em linha reta, sem acelerar nada, sempre com a mesma velocidade, sempre com a velocidade constante. Beleza? Um detalhe, né, gurizada? Olha só. Se eu estiver estudando um exercício onde ele fala que o carro ele anda em movimento retilíneo uniforme, aqui eu tenho certeza que a velocidade é constante. E nesse caso, a velocidade média dele vai ser exatamente a velocidade que ele tem. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo aquela questão, e naquela questão o exercício falasse assim, ó, desse todas as informações, mas dissesse em algum momento que o movimento do corpo é retilíneo uniforme. Se ele dissesse isso, que é um movimento uniforme, né, eu poderia já sacar. Então, a velocidade é constante. Então, quando eu calculasse a velocidade média, né, 400 por 5, eu achei lá 80, esse 80 era de fato a velocidade dele, mas porque daí a questão teria me dado a informação de que o movimento era uniforme. Se a questão não falou,
aí a análise é do jeito que a gente fez. Entenderam o detalhe aí, né? É a palavra uniforme que vai fazer toda a diferença. Quando for uniforme, quer dizer que a velocidade tem valor constante, certo? Consequentemente, se a velocidade tem que ser constante, eu não posso ter nenhuma aceleração, tá? Porque a aceleração, ela é aquilo que modifica a velocidade. Todo o corpo que tem aceleração, ele vai de alguma maneira mudar o movimento. Então, se ele está parado, ele começa a acelerar. Se ele está acelerando, ele pode frear. Se ele está, enfim, andando devagar, ele pode andar rápido. Uma série de coisas pode acontecer. Então, se ele tem aceleração, alguma coisa vai mudar no movimento. Como o movimento é constante, então a aceleração não pode existir. Aí a gente tem duas fórmulas, né? Na verdade, duas maneiras de calcular as coisas no MRU. A primeira é a mais padrão, digamos assim, que é a fórmula do sorvete, tá? Que é o seguinte, ó. S é a posição final, né? A posição que o corpo vai estar ao final da tua análise. S0 é a posição inicial. V é a velocidade dele e T é o tempo. Aqui eu estou botando em verde as unidades do sistema internacional, tá? O SI. Então é metros por segundo para a velocidade, posição em metros e o tempo em segundos, tá? Aí vem aquela questão, tá, mas e se o exercício me der quilômetros por hora? Ele é que manda. Se ele te der quilômetros por hora, tu faz as conversões para quilômetros hora e quilômetros por hora, beleza? Mas aqui eu tô te dando as unidades do SI, que são as unidades padrão, digamos assim, né? A outra maneira de calcular, um outro caminho que tu pode usar dentro do MRU, é usar o Deus vê tudo. E basicamente o Deus vê tudo é a fórmula da velocidade média que tu usa do jeito que tu quiser, beleza? Onde o D, né, vai ser o deslocamento do corpo ou a distância percorrida, porque quando tu anda em linha reta, distância e deslocamento são a mesma coisa, beleza? O T é o tempo e o V é a velocidade, beleza? Claro. Aqui, nas unidades. Beleza. Gurizada, e como é que usa o Deus vê tudo, a pirâmide, né? Essa pirâmidezinha, tu bota o dedo onde tu quer e vai sobrar a fórmula de acordo aí com o que tu precisa calcular. É um macete, na verdade, que tu usa que facilita a tua vida nos cálculos, né? Olha só, quero calcular a velocidade. Bota o dedo na velocidade, vai ficar D sobre T. Distância, deslocamento, né? Por tempo. Ah, quero achar o deslocamento. Bota o dedo sobre o deslocamento, vai ficar V vezes T. Quero achar o tempo, faz D sobre V. Então, vai ficar ali do jeitinho que tu quer. Sei que o pessoal às vezes tem dificuldade de passa dividindo, passa multiplicando. É uma coisa que tu tem que te acostumar, né? Porque tem várias outras partes na física onde não tem macete, então tu vai ter que se virar. Mas, para começar, né, para iniciar, pode ir usando esse macete aí que facilita bastante, tá? Só lembrando uma coisa muito importante que tu vai ver, de repente, em algum lugar e pode te confundir. O D, gurizada, geralmente, o certo, né, é chamar ele de deslocamento. Eu sei que eu chamei aqui de distância, né? Porque em linha reta, distância e deslocamento são a mesma coisa, quando tu anda sempre no mesmo sentido. Mas o certo mesmo de chamar o D é de deslocamento. E o deslocamento, gurizada, é a mesma coisa que a variação da posição. Então, não precisa te preocupar, porque algumas questões vão ter o ΔS, e ΔS é o que eu estou chamando de D. Só que tu tem que te ligar que ΔS e D, eles representam o quê? A variação das posições. Então, é a posição final menos a posição inicial. Já guarda isso como lei na tua vida, tá? Já guarda isso como uma coisa que tu vai levar para o resto da tua vida na física, ou até dependendo em outras matérias, tá? Que é o quê? Variação sempre vai ser representado com essa letrinha aqui, ó. Chama delta. É uma letra grega, né? A gente chama de variação na física. Sempre vai ser representado assim, delta alguma coisa. Tá? E delta alguma coisa é a variação daquela coisa. E como é que fica? É a coisa final menos a coisa inicial. Tá? Só para vocês entenderem. Variação do tempo, delta T. É o tempo final menos o tempo inicial. Variação da velocidade, delta V. Velocidade final menos velocidade inicial. E assim vai indo, não só para cinemática. Variação da temperatura, delta Tzão, que a temperatura é um T maiúsculo. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, esse conceito de variação tu vai usar muito, tá? Muito mesmo. O pessoal que viu aí a aula durante o ano, e o pessoal que lembra, né, da matéria do colégio, sabe que eu tô falando a verdade. Então, vai usar muito isso. E quanto mais rápido esse raciocínio tiver, para ti melhor, né? Então, o delta significa a variação. No caso, o delta S, que é a variação da posição, eu estou chamando de D, aqui no Deus vê tudo, né? Que é o jeito que se faz aí para dar certinho, né? A pirâmide
do Deus Vê Tudo fazer o trocadilho aí. Beleza, gurizada? Antes de eu seguir e entrar ali na velocidade relativa, vamos pegar mais uma questão. Aqui, ó. Eu quero pegar agora essa questãozinha aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Essa aqui é uma questão da URGS, tá? 2012, se eu não me engano, 2012 ou 14. Vamos pegar aquela ali mesmo. E daí vocês vão ter uma noçãozinha de como fazer ela, tá? Ela tem um enunciado grande, um enunciado estilo Enem, né? Mas ela é bem de boa, assim. Vamos ver, ó. Primeiro, a explicação, né? O tempo de reação de um condutor de um automóvel é definido como um intervalo de tempo decorrido entre o instante que o condutor se depara com uma situação de perigo e o instante em que aciona os freios. Considere DR e DF, respectivamente, as distâncias percorridas pelo veículo durante o tempo de reação e o de frenagem. E DT a distância total percorrida. Então, DT é igual a DR mais DF, tá? Então, olha só, vamos entender. Quando tu vê uma situação, tá andando de carro, vê uma situação de perigo, vou bater em alguém, vou bater em alguma coisa. Tu vai ver, vai pensar, vai pisar no freio, vai puxar o freio. Aí tu vai ter, então, durante esse momento, ver, pensar e puxar, que é uma fração de segundos, né? Mas ainda assim é um tempo percorrido, tu vai ter uma distância percorrida. O carro vai andar enquanto tu tá vendo, pensando e agindo. Esse é o tempo que a questão fala de reação. Depois que tu reage à situação, tu vai ter um tempo de frenagem, ou seja, o carro ele não vai parar imediatamente, ele vai ter que percorrer uma distância até, né, dependendo da tua velocidade, essa distância vai ser maior ou menor, até ele parar. Vai derrapando, né? Até ele parar. E basicamente é isso que a questão está falando, onde a distância total desse problema é o que tu vai percorrer reagindo, mais o que tu vai percorrer freando, né? São duas situações. Um automóvel trafega com velocidade constante de módulo 54 km por hora em uma pista horizontal. Em dado instante, o condutor visualiza uma situação de perigo e seu tempo de reação seu tempo de reação a essa situação é de 4/5 de segundos, como ilustra na sequência de figuras abaixo. Bom, daí temos ali uma ilustraçãozinha, né, que não faz muita referência, não faz muita importância, na verdade, a questão. E daí vem a pergunta, né, considerando-se que a velocidade do automóvel permaneceu inalterada durante o tempo de reação, TR, é correto afirmar que a distância DR é de... E daí a gente tem que achar. Só para deixar claro aí para vocês, essa questão, na verdade, ela era 3 em 1. Tu tinha 3 questões no mesmo enunciado. Essa era a primeira parte. Acho que depois, mais para baixo na lista, tem as outras 2 partes, tá? Mas essa era a primeira parte. Olha só. Deixa eu botar aqui no meu celular agora. Pra gente resolver essa questão. Certinho, vocês estão vendo? Estão vendo. Bom, o que nós temos ali de informações, tá? Primeiro, entendendo ali a situação toda, só para vocês pegarem a ideia. Essa é a questão número 4. Nós temos ali uma situação onde o carro, que é essa bolinha, ela está percorrendo com uma velocidade, ela está andando com uma velocidade de 54 km por hora. Tá andando. Quando chegar num certo ponto, vamos dizer que esse é o ponto. Quando chegar num certo ponto, ele vai ver a situação de perigo. Então, ele vai ter o momento de ver, pensar e agir, tá? Durante esse percurso, a questão me fala ali que é para eu considerar que o movimento foi inalterado. Ou seja, durante todo esse percurso, digamos que ele chega aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó, ele faz com a mesma velocidade. Faz com 54 km por hora. E aí ele tem um tempo de reação, a questão me fala, né, que ele leva um tempo de 4/5
de segundos. Uma fração de segundos. Aí, obviamente, depois ele vai reagir. E quando ele reagir, ele vai começar a frear, né? Daí ele vai percorrer uma distância, que daí eu não sei quanto é. E essa distância aí vai levar um certo tempo. E daí quando ele chegar aqui, ele parou. Beleza? Então são dois momentos, como eu falei para vocês. Lembrando que a distância total é a soma da distância de reação com a distância de frenagem, conforme a questão mesmo me explicou, né? Essa é a distância total. E eu acho que é isso que a gente tem de informações. Beleza? O que a questão quer que eu descubra? Ela quer que eu descubra a distância percorrida durante a reação. Então eu quero descobrir esta distância aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a questão é uma questão 3 em 1, né? Então provavelmente a outra parte, isso aqui, vai ser perguntado, né, na outra questão, tá? A questão é, como eu quero descobrir a distância de reação, eu estou nessa parte do movimento, né? Nessa parte da situação. E isso aqui, ó, eu posso descrever como um MRU. Por quê? Porque é um movimento inalterado, um movimento, ó, de velocidade constante. A questão fala, não fala em nenhum momento sobre frear nessa parte. O cara freia na outra parte, que daí já é a frenagem. Então, nessa parte não tem nenhum momento onde ele vai mudar a velocidade, não tem aceleração nem desaceleração. Então, beleza, é um MRU. Como é que eu faço para descobrir qualquer coisa de distância no MRU? Deus vê tudo, né, gurizada? Deus vê tudo. Quero descobrir distância. Bom, bota o dedo sobre a distância e tu vai ver que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Eu tenho a velocidade do cara e eu tenho o tempo, né? Que são 4/5 de segundos. Tá, eu tenho a faca e o queijo, só fazer a questão. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? Pega ratão. Todos perceberam? Pega ratão? Tem que converter a velocidade para metros por segundo. Tem que converter. Lembra que eu falei para vocês? Essa é uma questão da URGS, tá? Não é nem do Enem. Mas esse pega-ratão, ele é clássico. É pega-ratão já manjado. Vocês não podem, vocês têm obrigação de não cair nesse pega-ratão. Falou de velocidade, a primeira coisa que tu tem que olhar são as unidades. Compara, né? Olha só, aqui tá em segundos, beleza. Aqui tá em quilômetros por hora, beleza. Alguém tem que mudar. Quem é que manda na questão? As alternativas. Aí tu olha as alternativas, elas estão... Sei que vocês não estão vendo aí, mas elas estão em metros. Então se estão em metros, né? Quem tem que mudar é a velocidade. O que eu faço? A velocidade 54 dividido por 3,6. Fazendo essa divisão, se eu não me engano, dá 15. 54 dividido por 3,6. 15. 15 metros por segundo. Agora fechou. Agora é só botar ali e já era. Então vai ficar ali, ó, 15 vezes 4/5. E daí aqui, ó, gurizada, outra coisa também, uma característica de provas de vestibulares no geral, tá? Quando eles te derem uma fração, eu sei que a maioria não gosta de fração, né? E a primeira tentativa de vocês é tentar desfazer essa fração, dividir, né? Só que geralmente quando eles te dão uma fração é porque essa fração em algum momento ela vai se cortar, vai simplificar em alguma parte. Então percebe o seguinte, ó. 15 divide por 5 tranquilo, né? 15 por 5 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 metros é o que o cara percorre ali durante o momento de reação. Olhando as alternativas, o que nós temos? O que nós temos aqui nas alternativas? 12 metros, alternativa B, para essa questãozinha aí. Beleza? Como eu disse, né, é uma questão que não é difícil de fazer, só que ela tem toda a questão da interpretação textual, né, que vem em cima. Dúvidas nenhuma? Vamos voltar. Se alguém tiver dúvida, pergunta aí. Enquanto isso, eu estou voltando aí para a nossa aula.
Bom, ainda dentro de velocidade constante, né? Ainda dentro de MRU, o que eu gosto, o que é bom frisar aí para vocês? Isso é uma coisa também que cai bastante. Deixa eu ver ali que tem uma perguntinha. Na verdade, Maria Eduarda, depende, tá? Depende muito mesmo do ano, tá? Depende muito mesmo do ano. Mas, comparando com as questões do Enem, eu acho que as de cinemática da URGS são mais fáceis, tá? Comparando com as do Enem. As do Enem, por que eu acho as do Enem às vezes mais complicadas? Porque as do Enem misturam muita coisa, né? Porque são só 15 questões para os caras botarem o que der de física. Então, muitas vezes, as questões de cinemática do Enem envolvem quantidade de movimento ou envolvem força, são mais misturadas, né, na matéria. Aí acabam deixando a questão um pouco mais difícil, tá? Já tiveram questões da URGS, por exemplo, de anos que a questão era só fazer a velocidade relativa. Só somar, subtrair, deu, acabava a questão, tá? Essa aí, outra que a gente fez, era uma questão da URGS que eu acho particularmente fácil. Só que eu já vi anos, só que mais antigos, né? Mais antigos. Anos de questões da URGS onde a questão ela era bem complicada, tinha que fazer uma série de relações, então depende muito do ano. Fala, Gi. Tá, eu não entendo por quê. Será que isso só acontece comigo? Não, com outros profs também acontece. Porque eu boto aqui normal, não sei se é a configuração do celular para o computador, sei lá. Porque quando eu olho pelo celular também aparece cortado. Agora dá para ver, né? Eu tirei da apresentação. Beleza? Olha só. Então, o que é a velocidade relativa? Eu vou deixar fora da apresentação, porque daí aparece inteiro para vocês. Como eu não boto transição nas minhas apresentações, não vai mudar. Olha só, velocidade relativa, tá? Quando é que eu vou usar isso? Eu vou usar quando eu tiver uma situação que dois corpos estejam se movimentando e eu tenho que analisar uma situação de encontro ou de ultrapassagem entre eles. Basicamente é isso, tá? A questão falou, calcule o tempo para eles se encontrarem, calcule a distância que eles percorrem para se encontrar, alguma coisa assim. Aí tu vê que os dois estão andando, usa velocidade relativa. Calcule, enfim, né, como eu disse, tempo ou distância, basicamente é isso. Tá? Eu posso ter duas situações. Eu posso ter a situação onde eles estão no mesmo sentido, onde eles estão nos sentidos opostos. Tá? Mesmo sentido quer dizer que um está correndo atrás do outro. Nesse caso, o que eu faço? A velocidade relativa vai ser uma menos a outra. Tá? Isso é importante lembrar. Pessoal, a gente não está falando de nada vetorial aqui. Não é nenhuma relação vetorial. Então, vai pegar os módulos. Tá? Módulo de uma menos o módulo da outra. É interessante frisar, porque às vezes o aluno, de repente, quer incluir a questão vetorial e pode dar besteira aí. Então, um está correndo atrás do outro, pega a velocidade do maior, faz menos a do menor. Essa velocidade relativa, ela não é a velocidade nem de um nem do outro. A velocidade relativa é a velocidade com que eles estão se aproximando ou se afastando. Beleza? Exemplo, um está andando a 60 e o outro a 80. O A está a 80 e o B a 60. Aí eu faço a velocidade relativa, né? Um menos o outro, 80 menos 60 dá 20. O que isso quer dizer? Quer dizer que o A vai se aproximar do B numa taxa de 20. É 20 metros por segundo. Não sei se eu falei quilômetros por hora ou metros por segundo, mas enfim, já me confundi. Mas assim, vamos pensar em metros por segundo que fica mais fácil. 20 metros por segundo, quer dizer o quê? Quer dizer que a cada segundo o A vai se aproximar a 20 metros do B. Essa é a ideia, tá? Então, quando a gente falar, não quer dizer que o A tá com essa velocidade ou que o B está com essa velocidade. Quer dizer que eles estão se aproximando nessa taxa. Professor, e se o B estiver mais rápido que o A? Bom, se a gente pensar nas mesmas velocidades, né? 60 metros por segundo e 80 metros por segundo, aí quando eu fizer um menos o outro, vai dar 20 também. Só que se o B estiver mais rápido, né? Se o B estiver com 80, então quer dizer que eles se afastam numa taxa de 20 metros por segundo. Beleza? Essa é a ideia, é relativa entre os dois. Quando eu tiver uma situação de aproximação, aí é o contrário, né? Aí eu vou somar as velocidades e a velocidade relativa é a mesma coisa. É a taxa com que eles se aproximam ou se afastam, dependendo do caso. Mas nessa situação de um indo de encontro ao outro, né? Sentidos opostos, aí eu faço a soma, tá? Uma coisa que eu sempre falo, porque é fácil confundir, né?
Quando é que soma, quando é que subtrai? Porque tem dois, o aluno às vezes fica na dúvida, né? Direita e esquerda, qual é a direita? O cara se confunde. Então, o que acontece? Olha só, para ficar mais fácil, pensa num acidente. Um acidente. Um a 80, o outro a 60. Se dá um acidente assim, não vai ser tão grave quanto o acidente assim. Vocês concordam? Mesmo que as velocidades sejam as mesmas, 80 e 60. Assim é uma coisa, assim é outra. Qual é o acidente mais grave? O acidente mais grave é aquele que eles estão indo de encontro. Por que é mais grave? Porque relativamente eles estão se aproximando com a soma das velocidades. Já assim, geralmente acontece esses acidentes do dia a dia, acidente bem de boa, ninguém morre, ninguém se machuca, tão grave assim. Por quê? Porque é um acidente onde tu tem uma subtração das velocidades, né? Então sempre vai dar menor do que realmente eles estão andando, mesmo que eles estejam andando rápido. Entenderam a lógica aí? Então pensa na intensidade da batida. E daí fica mais fácil de tu entender, de tu lembrar se vai somar ou subtrair as velocidades. Certo? Outra forma é que aqui um tá fugindo do outro, né? E aqui um tá indo de encontro. Então aqui eles estão se ajudando a se encontrar. Ou seja, vão se encontrar mais rápido. E aqui eles vão se encontrar mais devagar, né? Uma outra forma de ver também. E lembrar se vai somar ou subtrair. Certo, gurizada? Professor, como é que eu uso essa parte de velocidade relativa? Vamos para os exercícios. Velocidade relativa é lá embaixo. São duas listas, na verdade, tá? É uma lista só de conceitos iniciais e velocidade média e a outra de MRU e velocidade relativa, tá? Ou são 3 listas? São 3 listas. E a outra é de MRUV, MQL e lançamento vertical. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos lá. Acho que dá para ser essa aqui, né? Não, vamos começar por essa aqui, que é bem barbadinho. Acho que eu já até fiz uma vez com vocês no início do ano, mas vamos fazer de novo. Essa aqui, ó. Questão 13 dessa lista. E o pessoal que está chegando agora provavelmente não viu essa questão, então vamos fazer ela. Porque essa aí é mais fácil para a gente aquecer só. O que diz ali a questão? Em 2014, essa é uma questão da URGS também. 2014 comemora-se os 50 anos do início da operação de trens de alta velocidade no Japão, chamados trens-bala. Considere que um desses trens desloca-se com uma velocidade constante de 360 km por hora, sobre trilhos horizontais. Em um trilho paralelo, outro trem desloca-se também com velocidade constante de 360 km por hora, porém em sentido contrário. Nesse caso, o módulo da velocidade relativa dos trens é em metros por segundo igual a... E daí a gente tem que achar. Bom, como é que faz aí nessa questão? Questão número 13 agora. Só que é a 13 da segunda lista. Tá, o pessoal tá vendo aí. O que a questão me dá? Ela me diz que eu tenho 2 trens indo em sentidos contrários. Ó, um trem está indo para lá, com uma velocidade de 360 km por hora, e o outro trem, num trilho paralelo, está indo para o outro lado com uma velocidade de 360 km por hora também. Tá? O que a questão quer é que eu encontre basicamente a velocidade relativa. Então essa é uma questão mais simples, porque a questão já está me pedindo, né? A relativa. Não tem que pensar, nem nada assim, né? Ah, será que eu tenho que usar? Não, a questão já está me pedindo. Nesse caso, gurizada, o que a gente faz? Como eu estou vendo 2 trens indo de encontro, sentidos opostos, né? Sentidos contrários. O que eu faço aí nesse caso? Eu somo a velocidade do trem 1 com a velocidade do trem 2. Basicamente é o que eu vou fazer. Tá? Só que tem um pega-ratão, né? Qual é o pega-ratão? De novo, a questão pede a velocidade relativa em metros por segundo. E aí ele me dá em quilômetros por hora. O que eu faço?
eu vou ter que dividir por 3,6, as duas, né? 360 dividido por 3,6 é fácil, vai dar 100 metros por segundo. Beleza? 100 aqui e 100 aqui. Agora o que eu faço? Bom, agora que eu passei o pega-ratão, né? Eu vou lá e somo. 100 mais 100 vai me dar 200. E é isso. Tá resolvida a questão. 200 metros por segundo. Se tu olhar ali as alternativas, tu vai ver. Tu vai ver que vai dar exatamente a alternativa C. Vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui, né? Estão vendo a lista. Isso, então. Vai dar a alternativa C, né? Exatamente 200. Tá, essa aí era fácil, era só para dar uma aquecida. Vamos pegar uma outra questão. Uma questão que eu tenho que pensar daí, tenho que, né, analisar. E, não, tem que calcular a velocidade relativa. Pega essa questão aqui, ó. Cadê? Aqui, essa questão número 4 aqui. Essa aqui é boa porque tem um negócio das horas ali para comentar também. Olha só, gurizada, nós temos então uma questão que fala o seguinte, essa aqui, deixa eu dar um zoom nela. Não tanto. Beleza, o que diz a questão? 2 automóveis, um de Porto Alegre e o outro de Cidreira, distanciados em 100 km, partem simultaneamente um ao encontro do outro, pela estrada, andando sempre a 60 km por hora. 60 e 90, né? Cada um, respectivamente. Ao final de quanto tempo eles se encontrarão? O que acontece? O que tem que entender? Eles estão distanciados 100 km por hora. Em 1 hora, quando um andar 60, o outro vai andar 90. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão andar em 1 hora, os dois juntos, né? Vão andar 1 hora, vão andar 150 km. Ou seja, em 1 hora eles já se encontraram e já se passaram. Então, tu percebe que se eu tentar analisar o movimento dos dois ao mesmo tempo, fica confuso, porque daí, não, então se eu pegar a metade, se for meia hora, eles vão andar... Não, daí vai ficar confuso, eu vou me perder. Então, a melhor coisa que eu tenho que fazer aí é o seguinte, como eu tenho 2 móveis e eu quero calcular aí o tempo de encontro, eu tenho que aplicar o conceito de velocidade relativa, porque daí eu vou saber o valor da velocidade, né, com que eles realmente estão se aproximando. Por isso o nome, né, relativa entre o movimento dos dois. Entre o movimento de aproximação dos dois. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Deixa eu botar aqui. Iniciar a apresentação de novo. Botar aqui o próximo quadro branco. Tá tudo certo. O que eu vou fazer? A questão número 4 da segunda lista, né? Eu tenho lá 2 automóveis indo de encontro. Tá aqui um. Bota lá a velocidade, né, 60 km por hora. E tá aqui o outro. Uma velocidade maior de 90. E entre eles nós temos uma distância de quanto? 100 km, né? 100 km. Fechou? Quero descobrir o tempo. Como é que faz, professor? Bom, primeira coisa, como eu tenho 2 caras em movimento, faz a velocidade relativa. Nesse caso, soma ou subtrai? Velocidade relativa. Soma, né? Porque a batida vai ser bem grave. Então, a velocidade relativa vai ser 60 mais 90, que dá 150 km por hora. Professor, eu preciso converter... Olha só, distância está em quilômetros. Velocidade está em quilômetros por hora. Mas quem manda mesmo, né? Quem manda mesmo são as alternativas. Se tu olhar as alternativas, tu vai ver que elas estão... Cadê? Tu vai ver que elas estão algumas em horas, algumas em minutos. Então, na verdade, faz o seguinte, ó, calcula em hora, porque em minutos depois tu converte. Só teria que converter se estivesse em segundos, né? Como minutos é ali no meio de campo ali, né? Calcula em horas, depois tu faz a conversão do tempo. Até porque tá tudo já nas unidades certinhas para calcular em horas. Tá, como é que faz para calcular a distância? Tu percebe que os dois estão andando com velocidade constante. Então essa velocidade relativa que tu encontra também é constante. Ou seja, tu vai tá transformando isso
num movimento mais simples de MRU. São 2 movimentos de MRU. Quando tu faz a velocidade relativa, tu transforma em 1 de MRU. Porque tu vai dizer que eles se aproximam relativamente 50 km a cada hora. Como é que faço para calcular a distância quando eu tenho... Calcular tempo, né? Quando eu tenho um MRU. Uso Deus é tudo. Como eu quero achar o tempo, né? Tempo é igual a distância por velocidade. E aí tu vai fazer esse cálculo. Distância, 100 km. Velocidade foi o que tu encontrou aí de 150. Aí vem o grande detalhe, olha só. Tu vai fazer a divisão. 10 dividido por 15. Tu vai achar ali, né? 0,6666666 horas. Tranquilo, gurizada? Achou isso aí. O que acontece aí? O aluno, né, tem que se ligar que o que ele está achando aí é uma fração, né, de hora. Um valor ali de hora, tá? 0,6666 horas é um pouco mais do que meia hora, né, se a gente fosse imaginar. E daí, olhando as alternativas, tu meio que pode ter uma noção da resposta sem precisar converter. Por isso que eu falei, deixa para converter no final, tá? Se eu quisesse converter, o que eu faria? Eu multiplicaria por 60 e veria ali quanto mais ou menos vai dar, tá? Mas olha só, vamos botar aqui as alternativas, que eu quero ensinar para vocês as malandragens também, né? O cara tem que ser malandro. Ganhar tempo. Olha só ali as alternativas, tá? A gente achou 0,66, tá? Só para não esquecer. 0,66. Gurizada, primeira coisa. 0,66 é um valor que está acima de 1 hora ou abaixo de 1 hora? 0,66 horas. Tá abaixo. Abaixo, né? 0,66 horas não fechou nenhuma. Então eu já sei que a resposta não é C, não é D, não é E. Porque C, D e E estão falando de 1 hora e alguma coisa. 1 hora e não sei o que. Para ser 1 hora tinha que fechar 1 ali, né? Não fechou. Tá, ficou A ou B. Só que A é 30 minutos, né? 30 minutos a gente chama de meia hora. Como é que eu escreveria meia hora? Com números com vírgula, né? 0,5. 0,5. Então, 0,66 só sobra a alternativa B. Se tu multiplicar o 0,66 por 40, aliás, por 60, tu vai ter 39,6, né? Como o número é uma dízima, a gente arredondou, acaba dando um pouquinho diferente ali, mas 39,6, 39 minutos e 60 segundos aí, 40 minutos, né? Arredondando, basicamente. Bom, gurizada, na verdade é 39 minutos, 06 minutos, né? Mas a ideia é essa, né? Tu usando a malandragem, tu não precisa fazer conta. Tu pode simplesmente ir pelas alternativas. Óbvio que nem sempre vai dar isso aí, mas muitas vezes a malandragem ela reduz o número de opções, né? E daí fica um pouco mais fácil ainda assim fazer a análise. Tranquilo? Então essa resposta aí, essa questão, aliás, resposta alternativa B. Ficou alguma dúvida aí? Tá tudo certo. Agora que eu fui ver ali o comentário da Mari, ela não estava vendo, né? Bom, deixa eu botar aqui o resto da nossa aula para a gente poder encerrar aqui. Passando aí por velocidade média, né? Velocidade média e velocidade relativa, a gente vai entrar agora no MRUV. MRUV eu vou dar rapidinho aqui para vocês, para fechar o conteúdo. E daí, na próxima aula, a gente continua a partir de movimentos verticais. Bom, não sei se vai dar tempo de explicar tudo. Enfim, vou tentar ir até o máximo que dê aqui. Gurizada, qual é a diferença do MRUV para o MRU? MRUV é um movimento retilíneo uniformemente variado. A palavra-chave, então, é variado. Variado, né, quer dizer que o movimento não vai ser constante. Uniformemente quer dizer que ele vai variar, mas vai variar numa cadência. Sempre na mesma taxa. Não vai variar de maneira aleatória. Sempre, né, aumentando a velocidade na mesma taxa. Diminuindo a velocidade na mesma taxa. E assim vai indo. Tá? Lembra lá que nas aulas, quando a gente começou a falar desses movimentos,
Teve a dúvida também. Tem diferença do MRUV para o MRV, professor? Olha essa. Movimento... não. Tem diferença do MRUV para o MUV. Tem diferença, porque o R é de retilíneo. Quando eu falo em movimento retilíneo uniformemente variado, quer dizer que o cara está andando em linha reta. Quando eu falo em movimento uniformemente variado, quer dizer que ele pode andar fazendo curvas, né? Não necessariamente em linha reta, tá? Em questão matemática, as duas são a mesma coisa, né? Em questão matemática, os dois movimentos vão ter a velocidade variando uniformemente, independente se é em linha reta ou não. Então muda mais na questão conceitual mesmo. Beleza? Qual é a característica que eu preciso saber do MRUV? Velocidade, ela varia, agora ela não é constante, só que ela varia, como eu disse, uniformemente. Então ela tem que ter uma taxa de variação constante. E que é que representa isso? A aceleração. Então, nesse movimento, tu vai ter uma aceleração, e essa aceleração ela vai ter sempre um valor constante, independente da situação que tu estiver analisando. Beleza? No MRUV, então, entra um conceito novo, que é a aceleração, e a gente vai começar a usar ela nas fórmulas. Em função disso, o teu movimento muda um pouquinho, tá? Em função disso, tu vai ter mais fórmulas para analisar. Aí complica um pouco mais, porque diferente do MRU, tu tem uma fórmula. Viu que é MRU, Deus vê tudo e calculou. Aqui não, aqui tu vai ter que ver que é MRUV, aí depois tu vai analisar as fórmulas e ver qual que se encaixa. É importante frisar o seguinte, ó, a primeira, que é a que está ali, V igual a VO mais A vezes T, né? Ela tem velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Eu botei aqui na legenda só as coisas novas, tá, pessoal? As coisas que não tinham aparecido antes. O que são as velocidades inicial e final, né? São as velocidades que vão mudar, vai ter uma no início, vai ter uma no final. O A de aceleração, que é a taxa de variação, e o T de tempo. Esse tipo de fórmula aí, a gente só vai usar quando o exercício me der essas informações. Outra coisa que tu pode ver é que essa fórmula, ela não aparece o D. Não aparece informações de posição, de deslocamento e tal. Então, quando a questão não te der essas informações, essa fórmula é a melhor. Então, cada fórmula serve para um caso diferente, né? A do lado, que é a do Torricelli, ela é uma equação que não envolve o tempo. Ela envolve o quê? As velocidades, de novo. Ela envolve a aceleração e ela envolve as posições. Então, essa não envolve o tempo. Tá? E a de baixo, que é a que a gente chama de equação da posição, ela não envolve a velocidade final. Ela vai envolver todos os outros dados, menos a velocidade final. Então, basicamente, cada equação, ela não tem um dado, o que facilita, porque aí eu não preciso ter todas as informações do movimento para resolver. Eu posso faltar uma informação que ainda assim eu consigo resolver. Beleza? Duas coisas importantes que eu tenho que frisar para vocês. Primeira, a aceleração ela aparece em todos. Então, caso alguma questão... tô com um pigarro aqui que está me incomodando. Então, caso alguma questão peça para te calcular alguma coisa, uma questão de MRUV, e ela não tenha te dado a aceleração, antes de fazer o que a questão quer, tu vai calcular a aceleração. Não esquece disso. O primeiro passo é tu ter a aceleração. Acha ela e depois faz o que tem que fazer. Segunda coisa, né? Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado, que é a unidade padrão de aceleração. Falei que eram duas coisas, né? Na verdade são três. Terceira coisa, e que é muito importante para várias questões URGS e ENEM, tá? Cai isso, e inclusive acho que ano passado ou retrasado, acho que foi ano retrasado, caiu uma questão do Enem que tratava esse tipo de situação, que é o seguinte, gurizada, aqui ó, a gente tem a velocidade ao quadrado numa função que envolve o deslocamento, tá? E daí o que acontece? Tu tem que entender que a velocidade, aí a gente está analisando o seguinte, imagina que um carro está andando e ele vai frear. A gente está vendo uma relação onde a velocidade dele influencia na distância percorrida durante a frenagem. Pensa no cara, na questão do gatinho ali que a gente viu. O cara pisou no freio, tá? A velocidade que tu tá influencia diretamente na distância que tu vai percorrer, certo? Acho que todo mundo concorda com isso. Se tu tá andando rápido, pensa, né? Freou, o carro vai andar mais, né? Até parar. Se tu tá andando mais devagar, freou, o carro não vai derrapar tanto, né? Então, a velocidade que tu tá influencia em quanto tu vai andar até parar. Só que o detalhe é que tu tem uma relação quadrática aí, e isso é muito importante. O que significa a relação quadrática? Quer dizer, que se eu estou num movimento com uma velocidade, sei lá, de 10 metros por segundo, piso no freio e percorro uma distância D até parar,
Se a minha velocidade aumentar de 10 para 20, ou seja, se ela dobrar, a distância de frenagem ela vai quadruplicar. Como assim? Se eu mudar a velocidade, se eu estiver andando a 20 metros por segundo e pisar no freio, frear do mesmo jeito, eu vou parar numa distância 4D, 4 vezes maior do que a anterior. Ah, mas por quê, professor? Por causa da relação quadrática, né? Tudo que mudar na velocidade vai causar uma mudança na distância, só que quadrática. Então, se a velocidade dobra, a distância vai aumentar 2 vezes ao quadrado, ou seja, 4 vezes. Tá, então quer dizer que se a velocidade aumentar de 10 para 30, eu vou ter um aumento da distância de quantas vezes? De 9 vezes. Sim, por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9, né? Então, tudo que acontecer com a distância vai causar uma mudança. Tudo que acontecer com a velocidade vai causar uma mudança na distância, sempre elevado ao quadrado, tá? E esse tipo de relação é uma relação que cai muito. E se o cara não tá ligado nisso, ele vai ter que fazer toda a análise matemática, achar a equação, pegar o Torricelli, não sei o quê. E daí dá uma função. Então, decora já isso. Já pega direto, né? Toda a situação de MRV, mudança na velocidade, muda a distância de frenagem, muda a distância percorrida, né? Sempre ao quadrado. E daí é só fazer a relaçãozinha, o macetezinho, né? 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. Só levar o quadrado de um para o outro e não tem mistério. Beleza, gurizada? Isso é uma coisa importante. Cai muito, muito mesmo. Em vários vestibulares, Enem cobra isso. Já cobrou isso algumas vezes, tá? Ainda dentro do MRV, a gente tem um movimento particular que é o chamado movimento vertical. Que é o quê? Que é quando os corpos eles estão caindo ou subindo. Movimento vertical, beleza? Andando na vertical. E qual por que ele é um movimento particular, tá? Porque ele tem todas as características do MRV. Percebam que o slide, ó, não mudou praticamente. Na verdade, eu estou acrescentando algumas coisas. Ele tem as mesmas características, velocidade varia, aceleração é diferente de zero e constante, né? Mesma coisa. Só que a aceleração ela é sempre a aceleração da gravidade, né? No caso, na Terra, a gente né, relaciona a gravidade na superfície da Terra como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, que é o famoso G, né? G igual a 10. Então, o que acontece? Todo movimento vertical, o cara está subindo ou o cara está descendo, ele vai estar sobre uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade. Por isso que é um caso particular, é um caso que eu já sei a aceleração do corpo. Tá subindo, desacelerando com 10. Tá descendo, acelerando com essa taxa de 10. Beleza? E as fórmulas, professor? As fórmulas são as mesmas, tá? Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E o deslocamento é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. O único detalhe é que em alguns livros, ou de repente até nas provas, né, eles vão trocar. Como assim? No lugar do D, eles vão chamar de H, né? Por que H? Porque H é a altura. E como tu está descrevendo algo que está subindo ou descendo, né, o D vai acabar virando a altura. E no lugar do A é a aceleração. Como a aceleração é a gravidade, a gente vai ter um G. Então, tem essas troquinhas que às vezes tu faz, mas eu aconselho assim, ó, não precisa trocar, tá? Só tem que saber interpretar. Na hora que tu fizer a leitura da questão, tu sabe que o A vai ser o 10 e tu sabe que o D vai ser a altura. E deu, sabendo isso, não precisa trocar, porque daí é a mesma fórmula, né? Porque quando o cara troca, o cara acha que são 3 fórmulas novas, dá mais trabalho, né? Eu acho mais fácil, então, tu só fazer essa relação mental aí, beleza? Acho que vai dar tempo, sim, de fechar. E daí eu deixo só o gráfico, a parte de gráficos para aula que vem, que era o que eu já estava planejando, certo? Rapidão aqui, gurizada, rapidão mesmo, olha só. Todo movimento vertical pode ter um movimento de subida ou um movimento de descida, tá? No movimento de subida a gente chama de lançamento vertical, lancei para cima, subiu reto. Na subida, como o teu corpo vai desacelerar, né? Por que ele vai desacelerar? Porque ele está subindo e a aceleração é para baixo. É como se ele estivesse freando, então, né? Aí ele vai chegar lá em cima e vai parar. Chegando lá em cima e parando, essa é a velocidade maior, Chegando lá em cima e parando, essa é a maior altura que ele pode chegar. Tá? E essa velocidade lá na maior altura vai ser 0. Agora eu posso ter uma situação do corpo caindo.
Quando o corpo está caindo, a gente chama isso de queda livre, tá? E é interessante vocês entenderem que tanto o movimento de subida quanto o movimento de queda são considerados sem resistência do ar, por isso que o nome é queda livre, porque ele cai sem nenhuma outra ação de força, a não ser o peso dele, né? E nesse caso, quando ele cai, a descida é um movimento acelerado, porque ele está descendo e ganhando velocidade para baixo. Beleza? Um movimento acelerado. A velocidade inicial é 0, porque a gente sempre considera que o corpo é solto. Corpo solto, ele tem velocidade inicial 0 e vai começar a ganhar aos pouquinhos. Agora, se o corpo for jogado, aí muda, né? Mas interessante é tu entender que lá de cima a velocidade vai ser 0, tanto na subida quanto na descida, na maioria das questões. E para fechar a nossa aula, essa primeira parte de revisão, é importante frisar que em todo movimento vertical, gurizada, como a gente não vai ter resistência do ar, a massa do corpo independe. Então, se tu analisar corpos caindo, tá caindo lá uma pena e uma bola de boliche, essas duas, no movimento vertical que a gente está estudando, vão cair juntas, com a mesma aceleração, ganhando velocidade do mesmo jeito. Mas a esfera é mais pesada. Na vida real, a gente tem ar. E na vida real, esse ar ele causa uma resistência maior na pena do que na bola, fazendo com que a bola, né, caia mais rápido, ganhe velocidade mais rápido. Só que, né, nos exercícios, a gente pode idealizar. Idealizando, a gente tira a resistência do ar. Todo movimento de queda livre não tem resistência do ar, por exemplo. E daí, na queda, os corpos vão cair com mesma velocidade, independentemente da massa. Tá? Então, cuida isso. Isso é um pega-ratão que cai bastante. E é fácil, né? Se o cara se ligar nisso aí, o cara não cai. Beleza, gurizada? Acho que era isso. Acho que dei uma corridinha aqui, porque daí na aula que vem ficou faltando aqui uns 13 slides, 4 slides. Mas daí isso eu comento daí na aula que vem. Certo? Ficou alguma dúvida aí? Não. Sim. Na verdade, vocês até conseguem, com isso que eu dei, fazer todos os exercícios da lista. Talvez os últimos vocês tenham um pouquinho de dificuldade e tal, mas se quiserem tentar fazer todos, podem tentar. Aí na aula que vem, qualquer coisa, a gente pode abrir um momento ali para tirar algumas dúvidas, porque a ideia é a aula que vem a gente continuar na cinemática. Beleza? Era isso. Qualquer coisa me chamem, né, gurizada? Porque, como eu disse, a maioria daquelas questões eu tenho resolvida já. Então, se não entendeu, eu mando o link para ti e tu faz. Se não temos dúvidas, vou encerrar aqui a gravação.